Estamos de volta com Sociedade em Questão. Hoje, 15 de outubro, é comemorado no Brasil o Dia do Professor, que é um profissional extremamente necessário e imprescindível na vida e na formação de todos os outros profissionais. No passado, o professor era valorizado e respeitado por todos, mas hoje está longe disso, nossa realidade, né? Sobre esse assunto, nós falamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Goiás, o Sintego, Ieda Leal. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E, assim, agradecer o espaço para a gente discutir um pouco da questão da educação e dos professores hoje em especial, que é um dia importante para a gente. Hoje é o Dia dos Professores. Quero deixar aqui meu abraço à minha sogra, que é educadora, minha irmã, Bispa Cássia, que é educadora, minha esposa, que além de psicóloga, também é educadora, minha outra cunhada, que é Bispa Ed, que é educadora. Sou de uma família de vários educadores, vários professores, né? E quem não teve uma professora que você lembra, né, que foi aquela que te ajudou, que te ensinou, que teve paciência com você, pelo menos uma ou duas você se lembra. E o professor, hoje ele é valorizado como ele era há 20 anos atrás. Quando eu digo valorização, também salarial, mas aquele respeito, aquela reverência que o mestre é um mestre, né? Eu me lembro que eu tinha um professor como a grande cabeça, né? Ou o aluno hoje trata o professor de qualquer maneira? Não, nem sempre. Nós temos visto, né, acompanhado essa questão da violência na escola. Mas nós temos uma coisa que ainda nos garante essa permanência dentro da escola, que é o respeito que muitos alunos e alunas têm por nós. Quer dizer, isso é importante, mas nós precisamos, de fato, dialogar mais com a sociedade e com a comunidade escolar para que essas coisas possam, de fato, acontecer com mais frequência, a questão do respeito ao professor e não o desrespeito. Então, nós precisamos agora também mostrar as boas situações em que vivem os professores e alunos na escola. Lógico que a violência ela tem adentrado a escola de uma forma muito estúpida, mas nós precisamos vencer esse momento porque nós acreditamos que a escola é importante. A escola é importante para o Brasil, para a sociedade. Bom, hoje é dia do professor, feriado, né? E tem o que comemorar? Os professores têm o que comemorar hoje? Essa pergunta ela é feita repetidas vezes quando nós paramos nesse mês de outubro. Nós temos algumas questões que são fundamentais para a gente, não só a comemoração, mas a organização da nossa pauta de reivindicação. Então, esse mês é um mês de reflexão, é um mês onde a gente para nos confraternizarmos mesmo com os trabalhadores em educação, com os pais, onde os alunos prestam homenagem aos seus professores. Quer dizer, ouvindo aqui, sabendo que uma família tem mais de 5 professores, é porque ainda é uma profissão que eu posso entender que as pessoas gostam de ser professores. Tem a questão da desvalorização, que é a questão do pagamento, do vencimento, que ainda não é aquilo que nós esperávamos que fosse, mas nós estamos lutando. Então é uma situação... Melhorou a questão salarial mesmo, porque ninguém vive de brisa, né? Eu queria até, o governo do estado, e tanto o município, devia cuidar melhor dos seus professores, né? Devia cuidar mesmo. Eu vi o deputado Fábio hoje no Twitter falando que, se sentindo um pouco culpado porque não votou com os professores, assumindo. Primeiro político que eu vi que assumiu que errou, né? E que quer agir junto com os professores. Eu achei isso digno. Hoje, a educação, se fala tanto, o Brasil tem que mudar, a educação tem que ser valorizada, agora tem que mudar método. Mas se não pagar bem os professores, não tem como ter uma educação satisfatória. O Estado e o município tem com relação à reivindicação salarial, os anseios da classe têm sido respondidos? Nós lutamos por um salário bem mais digno do que esse que nós recebemos agora. O Estado teve uma dificuldade, apresentou essa dificuldade em, de fato, respeitar a lei do piso,
O município de Goiânia, ele cumpre a lei do piso no que se refere ao custo aluno, paga até 7% a mais desse custo. Quem paga melhor, o Estado ou a Prefeitura? Aqui? Eu não diria quem paga melhor. Eu acho que assim, o município valoriza mais os trabalhadores em educação. E a questão salarial? O Estado precisa fazer a tarefa de casa bem mais feita, que não está sendo feita como nós gostaríamos de que seja feita. Precisa melhorar o vencimento inicial e respeitar a carreira. Isso significa que os trabalhadores com mais tempo de serviço e com o investimento na formação, ele vai ser muito mais valorizado. Então, nós temos esse problema. Então, hoje nós temos professores saindo da rede estadual e migrando para a rede municipal. Por quê? Porque tem a garantia de um trabalho mais qualificado, e isso é importante. Agora, nós vamos lutar para que nenhum trabalhador no estado de Goiás ganhe menos que o salário, menos que o piso salarial, que hoje está em torno de 1.450. Mas isso é o mínimo. Quer dizer que aquilo que nós vemos falando o tempo todo, o máximo e o olhar para que o profissional possa ser valorizado com um salário digno, nós vamos fazer esse debate com todos os prefeitos e com o governo do estado de Goiás. O menor salário de um professor hoje no estado de Goiás qual é? Com 20 horas, porque é diferente de quem vem às 40 horas, e juro em torno de R$ 800. R$ 800. Com R$ 800 as pessoas não vivem. Ela paga aluguel, ele anda de ônibus, que não vai ter carro, ele tem que ter uma alimentação razoável, então ele tem que dar aula no mínimo em 3 lugares, de manhã, à tarde e à noite. Isso leva um estresse muito grande. A qualidade da aula dele já não vai ser a mesma, né? Pelo estresse, por correria. Então, R$ 800 é muito pouco, né? Vamos para um professor. É muito pouco. Eu gostaria de registrar aqui que a informação que o senhor deu ao vivo de que um deputado, ele de fato fez a reflexão e entendeu que nossa profissão ela precisa ser valorizada, porque nós trabalhamos uma sobrecarga de trabalho muito grande. E nós precisamos defender a dedicação exclusiva, porque o professor dedicado a uma escola, ele trabalha melhor. E o professor ele precisa estar se atualizando, ele precisa estar se qualificando cada vez mais, não é isso? Ele não pode, ele precisa se atualizar. Trabalhar em 3 lugares não tem tempo de melhorar. E não tem qualidade de vida nem para o professor e nem para o aluno. Então nós temos que ver isso, quer dizer, as pessoas que conseguirem entender que a educação é feita por seres humanos, nós teremos pessoas que vão entender que 15 de outubro ele vai se transformar em 16, em 17, em 18 de outubro, em vários dias, que não só para comemoração, mas para, de fato, para a valorização do professor e, logicamente, valorizando o professor, nós vamos valorizar os administrativos também, que fazem parte da educação. Eu tive, mudando um pouco de assunto, eu tive numa reunião com a presidente Dilma, onde o ministro Mercadante estava falando sobre se tornar a sala de aula mais atrativa, né? Foi uma coisa interessante, todo mundo participando, porque se o professor ganha bem, ele pode até pensar numa possibilidade de mudar a maneira de dar aula. Hoje tem lugares que tem vários laptops, mas você tem várias maneiras de tornar aquela sua aula uma aula atrativa para o aluno que não consegue fixar, gostar da aula. Agora, ganhando R$ 800, você decora a sua aula, né? Você leva o seu rascunho da sua aula, e já corre para pegar outro turno. Porque você tem que sobreviver. Então você não tem nem tempo de pensar, de criar alguma coisa, não é isso? É verdade. Nós precisamos, além de termos tempo para a formação, que eu acho que é importante, todo profissional precisa passar por esse momento, mas a sala de aula, o espaço escolar, ele precisa ser modificado, a infraestrutura da escola não corresponde mais à modernidade dos nossos tempos, portanto, nós precisamos ter tempo para estudar, a dedicação exclusiva e um profissional assim, com certeza a resposta vai vir muito mais rápido. Nós tivemos agora no estado de Goiás a melhoria na questão do IDEB, dos números do IDEB, isso se deve exclusivamente porque o professor, ele abraça essa causa e ele precisa modificar, mas precisamos de muitas coisas. Quer dizer, não é só prometer um laptop para o aluno, mas eu preciso ter as condições para eu utilizar esse instrumento. Com certeza. Né? E o espaço da escola é um espaço muito rico. Nós temos quadros, nós temos laboratórios de informática, nós temos as bibliotecas, mas nós não temos os profissionais com essa dedicação para pensar coisas importantes para os alunos. Eu até acho, professora, que os profissionais são qualificados.
eles não têm tempo e nem ganham o suficiente para fazer com que a sala de aula seja algo atrativo. Não é assim? A qualificação do professor é uma classe que tem que ser valorizada, mas precisa, tem que ser feito algo na educação, tem que parar de falar em valorizar a educação e pegar as verbas e investir na educação. Mesmo porque eu imagino, e a gente vê reportagem em relação a isso, o número de pessoas interessadas em ser professor caiu muito, né? Por essa falta de valorização. Porque as pessoas querem sobreviver, elas querem ter qualidade de vida, elas querem ganhar bem, elas querem morar bem. E também associado tudo isso ao prazer da sua profissão. Mas quando isso não existe em questão de valorização profissional, eles deixam de se interessar, né? Com certeza. E nós tivemos agora problemas seríssimos com o governo do Estado de Goiás, que não entendeu um pouco do que é ter um plano de carreira respeitado. Então, cada vez que a gente tem uma ação do governo em que ele limita a ação do professor no que se refere à valorização, há um desestímulo. Nós temos um problema seríssimo. Tem 12 anos no Estado de Goiás que não se faz concurso para administrativos. Nós temos as pessoas aposentando, as pessoas saindo, os administrativos não são valorizados. Os professores, quando têm oportunidade de ganhar um salário diferenciado maior, saem da educação. Então, nós precisamos, de fato, fazer com que várias frentes funcionem, né? A valorização, a melhoria da estrutura, a formação continuada e o cumprimento da lei, que é muito importante para a gente, que é o nosso plano de carreira. Então, acho que no dia 15 de outubro nós temos muito a comemorar, mas nós temos muito mais que lutar para garantir que nós tenhamos as nossas leis respeitadas para valorizar o trabalhador. Professora, muito obrigado pela sua vinda aqui. Já vou lhe convidar para o próximo ano, dia 15 de outubro, e espero que a senhora venha com boas notícias para os professores, né? Com boas conquistas, que esse ano de 2013 seja um ano de conquista para a classe dos professores. Eu me comprometo em voltar e com boas notícias. Nós vamos lutar muito para ter boas notícias. Nós somos boas e lutadoras. A educação é sempre exemplo de luta e isso é importante para a gente. Eu gostaria de agradecer e parabenizar todas as mulheres professoras e todos os homens professores também do Estado de Goiás. Tá ok, vamos para o intervalo e voltamos em seguida.